pobreza menstrual é a falta de acesso a produtos menstruais, a informação sobre menstruação e a infraestrutura adequada para o manejo da higiene menstrual. É uma ação silenciosa que ocorre uma vez, um período a cada mês, e que, a princípio, parece que não há dano nenhum, porque naturalmente mulheres e pessoas que gestam vão menstruar em algum momento. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a questão do produto menstrual, mas se a gente pensa só no produto, a gente acaba esquecendo que pobreza menstrual é uma questão estrutural. Porque falar de menstruação é um grande tabu e ainda é, com toda a abertura e com toda a discussão que existe, ainda temos tabus a vencer. O fato da menstruação ser um tabu nos impede, interdita o debate, nos impede de falar de todos os outros fatores e outras coisas que estão tangenciadas. Hoje, cerca de 30% do Brasil menstrua. A pobreza menstrual afetou ou ainda afeta mais de 50% das pessoas que menstruam no país. Uma pessoa que menstrua gasta em média 3.000 a 8.000 ao longo da sua vida menstrual com absorventes. Para uma pessoa que está entre os 5% mais pobres da população, é equivalente a 3 anos de trabalho. Então, hoje no Brasil, segundo a própria pesquisa da AgriLab Brasil, de pobreza menstrual em meninas e educação de meninas, a gente tem hoje cerca de 7,5 milhões de meninas que menstruam na escola. E mais ou menos 38%, 37,8% do total dessas estudantes, que dá mais de 4 milhões de meninas entre 10 e 19 anos, elas não têm acesso aos itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Então, quando a gente está falando de dignidade menstrual, um passo para além da distribuição de absorventes. Então, não é uma questão de você ter educação menstrual e falar sobre isso só para as pessoas que menstruam, mas para a comunidade, para que deixe de existir esse estigma, esse constrangimento, porque aí a menina acaba não indo para a escola, porque, por exemplo, ela vai saber que não vai ter um banheiro adequado para ela fazer a higiene dela, mas também que se manchar a calça, acontecer alguma coisa, ela vai ter que passar por uma situação de estresse emocional. Nessa perspectiva, no caso das meninas e das mulheres, isso faz com que elas tenham menos chance de participar com dignidade na escola, né? Porque a menstruação exige certo cuidado, certa proteção, inclusive, às vezes, até certos alimentos, né, para que a pessoa consiga ficar bem o dia todo, no seu período menstrual. Significa que ela tem pouca informação sobre si, sobre seu corpo, sobre a quem recorrer, pedir ajuda acerca das informações que ela precisa, dos insumos. São muitas camadas. Primeiro, das mulheres não se conhecerem, não entenderem o funcionamento do seu corpo. Depois, de como que uma coisa biológica, absolutamente natural, que ocorre com mais da metade da população, consegue ser transformada em algo sujo, que você deveria ter vergonha. Segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, 77% das pessoas que menstruam já usaram outros produtos de higiene menstrual. Mas, enquanto para as mulheres ricas é por uma questão de esquecimento, entre as mais pobres, a falta de dinheiro é um grande motivo. Papel higiênico, panos e tecidos, toalha de papel, roupas velhas e até miolo de pão são utilizados para substituir. Nós éramos a escola que mais evadiam e mais reprovavam alunos no município de Camaçari. Então, em 2012, nós tínhamos já uma planilha que a gente fazia o acompanhamento dessas faltas e do perfil desses alunos. Já tínhamos traçado quem eram esses alunos, qual era a faixa etária, qual era a etnia, a origem social, o bairro. Já tínhamos feito todo esse mapeamento para conseguir entender como que esse fenômeno da evasão se manifestava. E aí a gente percebeu em 2012, eu entrei lá em 2010, em 2012 eu chego a um gráfico nesta planilha que mostrava que as alunas repetiam as faltas todos os meses no mesmo período. E aí a menina que trabalhava na secretaria da escola, a secretária escolar, ela acompanhava essas faltas por conta dos programas sociais do governo, né? Distribuição de renda.
ela identificou que aquilo era o período menstrual. Ela disse assim, observe, as datas elas se repetem mês a mês. Varia um dia ou dois, mas tem sempre um período que é marcado para ausência. O problema era a ausência e o não retorno dessas meninas. A gente tem um dado muito concreto no Brasil, que de cada 4 mulheres, uma já faltou às aulas por falta de absorventes. Então, você está falando, nos casos de maior privação, de pelo menos 5 dias por mês. Vamos colocar aí 50 dias, quando o ano letivo tem 200, sabe? É uma coisa muito concreta de perda de aula, de perda de oportunidade. E aí, quando a gente vai para um escalonamento ainda maior dessa violência, que é uma violência, a privação de um direito básico, é você prejudicar aquela mulher pela condição dela ser mulher, ou a pessoa que menstrua pela condição de ser pessoa que menstrua. Aí a gente tem os casos de mulheres, especialmente em situação de rua presídio, que vão recorrer a um pano velho, a um miolo de pão, e aí relatos de mulheres que tiveram infecções graves, ao ponto de serem internadas por isso, e algumas, inclusive, que se tornaram inférteis. Bom, então se esse é o problema, vamos entregar o absorvente. A gente faz aqui uma arrecadação e entrega. Só que a gente ficou com medo. Como fazer essa entrega? Né? Poderia ser que causasse um impacto reverso. Ao invés de atrair a aluna, afastar a aluna. Porque falar de menstruação é um grande tabu, e ainda é, com toda a abertura e com toda a discussão que existe, ainda temos tabus a vencer. E falar de menstruação lá em 2012, em contexto social de vulnerabilidade, é mais tabu ainda, porque você rompe com vários paradigmas normativos da sua cabeça, do seu modo de vida, e passa a se colocar no lugar do outro e se enxergar no outro, como eu reagiria se fosse comigo. E aí, como fazer essa entrega de modo que não afastasse essa aluna, que não causasse medo, constrangimento. Aí a gente criou o kit presente. Os professores montavam os kits, e o meu papel era conversar e entregar os kits. Colocavam perfume, sabonete, creme de cabelo, escova de dente, creme dental, hidratante, batom, rímel, lápis de olho, tudo que a menina usa, esmalte, acetona, algodão, palitinho, para poder aquele kit ser um kit de autoestima. E lá estava o absorvente pelo meio da história. 5,5 milhões de pessoas que menstruam já faltaram ao trabalho por falta de dinheiro para produtos de higiene menstrual. Se fosse uma cidade, seria a 3ª maior do país, sendo menor apenas que o Rio de Janeiro e São Paulo, o equivalente a 2 vezes a cidade de Salvador. Que a gente percebia que a coisa não é só entregar. É o banheiro que não tem estrutura para um banho digno, é o sanitário que não existe, é uma adaptação para fazer as necessidades ali. É a parede do banheiro que é uma lona de plástico que atravessa ali aquela estrutura de pau para poder passar. A gente precisa falar da falta de acesso à água potável e banheiros. Isso, infelizmente, se dá em escolas públicas, Brasil afora, desde escolas que não têm banheiro, escolas cujos banheiros não têm porta, e o que isso significa para a segurança das nossas meninas, banheiros escolares que não têm papel higiênico, que não têm a menor condição. E aí, quando você fala de pessoas que não têm acesso a uma moradia digna, a mesma coisa. Nós estávamos falando de meninas que muitas vezes passavam por situações de não ter água para tomar banho. Passavam por situações de não ter um sabão para lavar uma roupa, para tomar um banho. Então, o discurso da sustentabilidade ele é um pouco cansativo e ele se desfaz por si mesmo, porque não adianta falar de sustentabilidade se não tratar do saneamento, do que é básico. É importante frisar que as meninas e adolescentes negros são mais afetados pela pobreza menstrual.
uma menina negra tem o triplo de chance de estar vivendo em situação de pobreza menstrual que uma menina branca, por exemplo. Tem um recorte também de regionalidade. Por exemplo, das 321 mil alunas que estudam em escolas que não têm banheiros, mais de 1/3 dessas alunas são da região Nordeste. Então, tem vários recortes sociais que são imperativos para a gente pensar, de fato, como atingir as populações mais afetadas pela pobreza menstrual. Logicamente, essas mulheres, a maioria são negras, pobres, e certamente já vivem situações de subjugação e de dificuldade de acesso a serviços, mas porque ela vai conjugar uma dimensão de gênero bastante importante, quer dizer, ela vai ser barreira para as mulheres, sobretudo adolescentes e meninas e adolescentes, ao alcançar seus direitos, acessa, mas se manter na escola com regularidade, tem mais dificuldade, por exemplo, para ter uma vida sexual com saúde ou com informações suficientes para poder tomar decisão, e será também uma pessoa adulta limitada às suas condições socioeconômicas e políticas, né? Então, na verdade, eu diria que, apesar do problema ser um problema histórico, não mexe com os grandes princípios da equidade, ele revela uma inequidade enorme entre as mulheres, né? Revela a incapacidade delas poderem arregimentar insumos e perspectivas para a sua saúde, mas também para a sua vida sexual, para o seu desenvolvimento, para a sua própria defesa, né? Então, de fato, a questão da pobreza menstrual abre aí um processo de subjugação, de violência contra as meninas e as mulheres muito grande. Estabelece uma diferença gritante de gênero, estabelece uma diferença gritante de aprendizagem, de distanciamento com a escola, de evasão, porque nos nossos dados de evasão a gente tinha lá que a maioria eram meninas na faixa etária de 11 a 17 anos, negras, que viviam em situação de vulnerabilidade social, dependentes também dos programas sociais, a renda principal era um programa social, e que essa falta que elas tinham na escola impactava, inclusive, no recebimento do recurso, porque está atrelada à frequência escolar. A gente está falando da ponta do iceberg. A pobreza menstrual, ela descortina outras pobrezas, ela revela outras pobrezas, e ela revela a partir de um viés muito delicado e íntimo, porque você está tratando de uma fragilidade íntima de uma pessoa, essa mazela de distanciar ainda mais, estabelecer mais diferenças ainda sociais, porque a pessoa chegar ao ponto de não poder comprar uma coisa básica de higiene íntima para a sua saúde, é porque ela já está negligenciada de outras coisas há muitos anos, há muito tempo. A pobreza menstrual, ela parece ela lembra uma singularidade da ideia de que eu sou pobre, logo esse momento também será de muita pobreza, mas não é só a pobreza no termo financeiro, da falta de acesso ao insumo que eu escolha, ao insumo que eu acho que se adapta a mim, isso é fundamental, e a gente sabe que não será oferecido todos os insumos que se adaptam àquela pessoa, mas também é o momento onde você se enriquece de informação e pode tomar decisão sobre o seu corpo, sobre você, sobre a sua vida, desde aí. Você vai aprendendo a lidar com esses processos, a tirar os mitos e tabus que a menstruação sempre traz, e, ao mesmo tempo, né, lembrar que, apesar das más condições de vida, a pessoa pode ainda manter a sua dignidade, com os insumos acertados para ela, os cuidados que ela precisa ter,
com acolhimento aos serviços de saúde, com acolhimento aos serviços voltados para as mulheres, e que há também uma ideia de que esse não é um problema dos serviços voltados para as mulheres, para as políticas, né? Não é só uma questão de saúde, é também de segurança, é também de educação.